Olá, sejam bem-vindos à nova temporada do podcast da TV Pet. Tem muita novidade, eu estou aqui ao lado do Cairo. Cairo, muita novidade nessa segunda temporada. Muita novidade, já começamos aqui com um podcast maravilhoso, com duas especialistas em felinos, e a gente vai trazer muita coisa boa nessa segunda temporada. Cenário novo, pois é. Casa nova. Esse é Casa Nova, cenário novo. É o podcast da TV Pet nessa segunda temporada. E como o Cairo falou, a gente já está aqui com duas convidadas. Eu vou apresentar agora, é a Jaqueline Oliveira. A Jaqueline ela é especializada em cuidados e manutenção de felinos. E temos também a doutora Rosana Ribeiro, que é especializada em clínica médica de felinos também. Então, o assunto, você já viu que é felinos, né? A gente vai conversar muito. Hoje é o dia do gato. Conversar muito sobre felinos. Então, eu vou começar com a Jaqueline. O que é, né, ser especializada em cuidados e manutenção de felinos? Então, ser cuidador, especialista dessa área, é cuidar realmente da manutenção dos cuidados com o pelo do pet, né, do gatinho na escovação, corte de unha, limpeza do ouvido, escovação de dente, né? Até o momento, se necessário, o banho. E gato gosta de tomar banho? Como é essa história? Tem que tomar, Explica pra tomar. mim. Então, gosta. Eu estou na área há algum tempo, então eu posso lhe dizer que tem alguns gatos que eles realmente relaxam na hora do banho, né? Ao ponto de dormir. É um mito, né? De que gato não toma banho ou que não deve tomar. Não gosta de Explica água. pra mim aí essa história. Então, tudo vai da forma que é apresentado, né? Se o gato ele precisar de um banho, ele tem que ser apresentado da maneira correta, né? Não só pegar o gato, jogar uma água nele, mas fazendo passo a passo, até o momento que ele se sinta à vontade com o toque da água. Eu vi lá no pet shop que tem uns banhos que são banhos de ozônio. Isso também funciona pro gato? Sim, funciona. Para gatos que estão com problemas de pele, quando a veterinária ela indica o banho com shampoo terapêutico, o banho de ozônio ajuda muito, sim. Vocês realmente trabalham em parceria, né? Seria Isso, uma filtragem o que você faz quando tem indicação para a veterinária. Quando é que acontece isso? A indicação, pronto. Se eu faço uma avaliação e que eu percebo que o gatinho está com algum problema de pele, se está com algum problema no ouvido, na área dos dentes, aí é um fato que a gente tem que realmente passar de imediato para um veterinário especialista. Pode acontecer o contrário também? Da doutora identificar e ela fazer, por exemplo, tratamento? Como funciona? Quando acontece isso, doutora? Então, geralmente nos atendimentos que o animal está com algum acometimento justamente de pele, né? E aí há casos que a gente precisa fazer essa prescrição terapêutica de banhos. E aí a gente já recorre aqui para a Jaque, porque... Perdão. Porque justamente ela faz esse trabalho de entender como que tem que se abordar o gato, né? Então faz toda a diferença, porque em vez de você gerar uma experiência de estresse, você gera nele uma experiência de relaxamento, de uma associação positiva. E geralmente banhos terapêuticos, eles precisam tomar por um determinado período de tempo. Então imagina se no primeiro já é um estresse, se você encaminha para qualquer pessoa que não compreenda as necessidades fisiológicas dele. Então aí eu sempre mando para Jaque. Doutora, para quem está assistindo, acompanhando esse podcast maravilhoso, né, nessa época de verão, né, a gente sabe que o calor está muito grande para a gente, imagine para os animaizinhos. Tem um cuidado especial, alguma dica para quem está em casa, quem está começando a criar o felino? Bom, o que acontece? Quando a gente pega aqueles gatinhos de pelo mais longo, né, a gente acaba que às vezes, né, já que ele leva para lá para diminuir esse pelo, tá? Na tentativa realmente de fazer ele ficar com um aquecimento menor ali, mas nunca tosar, tá? Em situações muito específicas que a gente realmente recomenda a tosa do animal, tá? Mas o gato por si, aquilo que você falou de ter um mito dele não poder tomar banho e tal, ele por si já é muito higiênico, né? Já é uma característica dele de ser muito limpo, de fazer o autobanho. E aí, em algumas situações, realmente ele precisa. Como a gente estava até conversando antes, né? Já que às vezes ele está com algum acometimento de saúde, ele tem alguma limitação que leva ele não conseguir fazer, e ele não fazer a limpeza dele sozinho também gera estresse. Então, nessas situações, não precisa necessariamente estar vinculado ao clima, aquela estação do ano, né? Mas as necessidades realmente ali dele. Eu tenho uma outra dúvida. Eita, desculpa. Vai. Até porque quando um tutor chega pedindo para tosar o gato, porque ele está com calor, isso não existe. Porque assim, todo pet, independentemente seja gato, cachorro, durante as estações, doutora, o pelo dele vai se adaptar àquele momento.
Então, se está muito quente, ele tem aquela queda de pelo, que dá Que é já característica, né? Que é para a pele respirar melhor. Se está num período mais frio, que a gente não tem um período tão mais frio, o pelo já fica mais cheio. Então, é justamente aquela proteção térmica que é precisa, necessária para o bem-estar dele. Essa troca de pelo dá um trabalho lá em casa. Eu sou tutor de uma Border Collie e realmente é uma fase bem complicada. É complicada, é justamente isso, porque a gente vai ter esse período, ele é mais forte justamente na entrada da primavera-verão, né? Você vai ver intencional, que é bem mais, né? Cai o tempo todo. E é uma coisa também que a gente tem que ver, doutora, que com essa queda de pelo, em excesso de queda de pelo fora do período da troca, pode ser também algum problema causado por ácaro, por pode ser alguma patologia, né? Pode ser alguma patologia que deve ser identificada. Eu tenho só mais uma dúvida, assim, bem de tutor mesmo. A gente vê muito pessoas que veem abandono de animais, gatinho, enfim, no meio da rua e quer adotar, quer levar para casa. Quais são os maiores riscos que eu tenho em pegar um animal que eu encontrei na rua, abandonado, ou por exemplo? Os primeiros procedimentos que a pessoa deve ter. Por exemplo, pegou um gato na rua, beleza. Né? Qual o protocolo a ser muito seguido? Bonito, né? Mas quais as primeiras ações que a pessoa deve tomar, né? Sim, primeira coisa que você tem que fazer, se você já tiver algum outro animal na casa, principalmente da mesma espécie felina, você não pode juntar os dois diretamente. Tá. Você não pode pegar aquele animalzinho que você acabou de adotar e já introduzir ali em contato com seus outros animais. Existem algumas doenças que ele consegue transmitir para outras espécies, como o cãozinho, e existem doenças específicas ali da espécie para gato, tá? Então você tem que fazer uma espécie de quarentena. O que é que a gente recomenda? Deixa ele afastadinho, até porque para o gato da sua casa e para ele são duas... Né? O convívio ali não é de imediato. Às vezes ele aceita imediatamente, já se dá banho ali, se ama rápido, mas na maioria das vezes eles vão se odiar se você fizer isso de forma abrupta. Então você tem que deixar ele reservado. Você tem que levar um médico veterinário para fazer alguns exames assim de triagem mesmo, se ele for filhote, uma consulta pediátrica, fazer um parasitológico, hemograma, fazer teste. Tá? A gente tem um ditadozinho na clínica médica de felino que é miotestur. Que são duas doencinhas muito comuns, que é a FIV e a FeLV, tá? Então, a gente precisa testar esses animais e começar protocolo de vacina, e aí ver se tem parasito, fazer também medicação para parasito, para ecto, para endo, fazer correção de dieta, tudo isso aí. Nesse período de tempo, ele vai estar em observação, porque às vezes ele chega para você, ele tá com a doencinha, mas ela ainda tá ali silenciosa, ainda não teve a manifestação clínica daquilo. Sim. Às vezes precisa 1, 2, 3 semanas para ele começar a apresentar. Então eu pego muito gato que vem, um gato já da casa, que já é domiciliado. Aí o tutor chega para mim para fazer uma consulta, ele tá com alguma doençazinha infecciosa, e em algum momento da consulta eu pergunto, mas e aí? Você botou algum gato recém lá na sua casa? Ele falou, coloquei, doutor. E aí ele traz, né? E é um hábito bem comum dos tutores. Por mais que a gente oriente, mas é uma coisa que ele gostou do gatinho ali. Quer acolher, quer receber em casa. E aí o que é que acontece também? Se você já tem, um tutor, que você já tem 2, 3 gatos, você adota mais um. O que é que acontece? A partir de 5 gatos numa casa, a gente já tem colônia. Então isso aí cientificamente já tem comprovação de que pelo menos um, ele vai estar sempre com estresse, porque o gato é uma espécie muito sensível. E quando você introduz um novo ali, você cria um conflito entre eles, porque as pessoas dizem assim, gato não é um ser sociável. Ele é sim sociável, mas ele é sociável a depender se ele vai ter todos os recursos de maneira disponível para todos. Se você tem 10 gatos, mas você tem disponibilidade de tudo para todos, eles não vão ter estresse entre si. Agora, quando eles competem pelas coisas, aí começa a se gerar os estresses. E um grupo de gatos? Em um grupo de gatos, existe uma hierarquia? Não, as pessoas têm muito isso, né? De tipo, territorialista, não sei o quê. Não é aí que a origem dos conflitos nasce. É conflito de quê? Não tem comida suficiente, não tem oferta de água, não tem caixa de areia. Isso que gera. É a seleção natural, né? Eu acho que isso aí não é só entre gatos, não. Até pra gente mesmo. É por isso que a gente fala muito, no momento que o tutor tá levando mais um gato para casa, ele sempre leva junto o kit. O enxovalzinho, né? Porque aí tem que ter mais uma ou mais 2 caixas de areia, tem que ter mais bebedouros, mais comedouros, que nesse verão, ou todo o tempo, é bem importante a gente ter muito potinho d'água espalhado pela casa. Bastante, né? Ô, Jaqueline, e em quanto tempo a gente deve, por exemplo, procurar um auxílio, né, especializado para um banho, para ver se realmente precisa
dar um jeito lá nos pelos, a escovação e tal. Com quanto tempo assim é o ideal? Olha, hoje a gente recebe um número bom de pets que ele vai frequentemente, a cada 15 dias ou mensalmente lá no local que eu atendo, porque o tutor ele tem dificuldade de fazer a escovação do gato. Então, assim, não tem um momento certo, não tem um período certo. Tem esses que vão sempre e tem esses gatinhos que quando são adotados, né, que passa pelo veterinário, muitas vezes indica fazer um banho de limpeza antes da introdução em casa. Então, não tem um Mas uma certo. sugestão seria o quê? Pelo menos a cada 15 dias ou pelo menos um mês? Pelo Pra menos fazer assim. Gato de pelo médio a longo, a cada 15 dias, 21 dias, ele está lá fazendo a escovação. Porque o tutor ele não tem habilidade, não tem o manejo de pegar o gato e fazer a escovação na barriguinha, né, na parte traseira, porque são lugares que eles não gostam que toquem muito. Então, são os lugares que ficam com mais nós, e o acúmulo de pelo. Cairo, você já teve vontade de... Ou você tem gato? Não tenho. Eu tenho uma border Já criou collie. gato? Não, nunca criei. Meu primeiro pet foi Stella, que é minha border, acho que vai fazer 3 anos agora. Então tá amadurecendo ainda. E aí você que está acompanhando, que também nunca criou, nunca teve a vontade ou tem preconceito, porque tem muito preconceito com gato também, Tem né? alguns mitos aí Tem que alguns você quebrar. É justamente nisso que eu quero pegar. O que dizer para essa pessoa que está assistindo e de repente já pensou em criar o gato, é uma gatinha, um gato, e até agora não fez, por mito, por medo, por preconceito? Quais são as orientações, assim, algumas dicas? Rapaz, eu sou suspeita a falar. As duas Duas gatas. especialistas em pelinho. A gente são fãs de Três gato. gatos, você. Ela tem um e você tem 6. Mas e aí? Olha, então, assim, primeira coisa de todas é que as pessoas falam assim, ou eles fazem uma associação negativa por conta de vários mitos que ainda existem, ou então eles falam assim, o gato, ele não é um animal amável, ele é muito independente, e tem muito até meme, né, sobre isso, tipo, ele é o dono da casa, ele é quem domina aqui. Não tem nada a ver, né? O que é que ainda existe? Muito desconhecido. Na verdade, a espécie felina e o gato doméstico, eles são maravilhosos, eles são sim amáveis, eles dão sim carinho. Sim, eles são animais que eles demandam um trabalho menor, porque eles são muito limpos, se você compara, criar um cãozinho de pequeno porte num apartamento e um gato, quem que vai latir mais? Quem vai fazer mais barulho, digamos? Um cachorrinho, às vezes, ele vai se expressar mais através da vocalização. O gatinho, ele fica de forma autônoma na casa o dia inteiro, às vezes, né? Na maioria das vezes que é a rotina. Não é que eles esquecem. Não é que eles esquecem. Eles são aquela espécie reservada. Eu costumo dizer que eles são reservados, isso. Né? E eles têm os momentos deles de nos ofertar com o melhor que eles têm. Você já sabe disso? Igual, o momento de dar que ele está mais aberto ao carinho ou não? Dá para perceber isso? Então, eles têm uma característica da natureza que eles são crepusculares. Então, por exemplo, eles gostam mais de dormir de dia e eles estão mais espertos. Então, isso existe uma associação também. Porque, por exemplo, bate com a rotina da pessoa, né? Você passa o dia ali trabalhando, quando chega ele está ali todo ativo para você socializar com ele, que é aquele momento ali de troca do tutor com o gato. Acho que elas estão querendo convencer a gente a A gente vai sair daqui adotando o felino. Eu tenho ainda outra dúvida. Eu adotei um gatinho. O que eu tenho que dar primeiro de alimentação para aquele pet? Depende. Leite, ração? Leite não. Leite não? Leite não. Nunca. Tá? É a primeira associação que tem. Nunca. Eu penso num filhotinho. Específico para pet. A gente encontra num pet shop, por exemplo. Isso, você compra no E tem outra dúvida também. A tua área, assim, que é mais especialista em estética, eu encontro em todo pet shop? Deveria encontrar. Deveria. Pela expressão que eu percebi. Mas a gente vai mudar essa realidade. Vamos Estou embora. falando nisso para ver se a gente melhora esse setor aqui, porque é bem complicado. Vai criar um sindicato aí da... É bem complicado. Tem histórias aí. Há uns 2 dias atrás eu recebi uma mensagem de uma veterinária, doutora Tiene, ela também é especialista em felinos, de uma situação que ela passou no pet shop com a gatinha dela, porque eu não tinha horário. Então, ela foi bem maltratada, né? Precisou, no momento de fazer um procedimento, ela foi cortada e eles não informaram. Então, assim, gato, ele é muito mais sensível, a pele dele é muito mais sensível do que a pele de um cachorro.
Então, qualquer coisa, até a forma de você pentear ali, passar uma rasqueadeira, fazer uma retirada com uma formination, ele vai arranhar e ali ele vai começar a lamber e vai abrir. Então, a gente precisa mudar essa realidade hoje, sabe? Não só aqui em João Pessoa, nos pets daqui, mas assim, eu tenho contato com pessoas de outros estados, de São Paulo, do Sul, e a dificuldade realmente é essa. São pessoas que procuram entender, estudar o comportamento, a linguagem corporal de um gato, fazer o manuseio correto para trabalhar com eles. Porque assim, como a gente estava conversando agora há pouco, quando o gato ele sai do lado da mãe muito novo, ou seja, um gatinho que está exposto à rua, ou um gatinho que foi vendido e foi separado muito jovem, novinho, né, da ninhada, ele não vai aprender a fazer a limpeza dele, ter os cuidados direitinho, né? Então, isso está aumentando a frequência dos gatos no pet shop. Essa adoção muito precoce. Essa adoção, essa retirada da mãe muito precoce. Porque eles não vão ter referências. Não vão ter referências de limpeza, de uso de caixa sanitária. Então, isso aí no mercado está bem complicado. Ainda está bem escasso, infelizmente, né? Então, aqui, eu sei que tem algumas pessoas que ainda cuidam, mas da forma que eu faço, eu vou começar a criar turmas. A ensinar. Vou começar a criar turmas. Mas, doutora, olha só, o que é que a gente pode dizer de atendimentos? Quais são os atendimentos mais frequentes? Quais são os casos mais frequentes que os tutores, né, os donos de pets e felinos apresentam? Né? Quais são os casos mais frequentes? Olha, hoje eu tenho assim, eu consigo enxergar duas grandes abordagens. Uma com base realmente comportamental. Eu atendo muito felino que tem problemas comportamentais. Esses problemas geram doenças, tá? Porque a gente não sabe, mas assim, a maioria não sabe, mas o gato, ele tem muitos problemas de origem do estresse. E também muitos problemas de base urinária e renal, tá? Que também está atrelado ainda hoje na maioria das vezes, um manejo deficiente por exemplo, a alimentação, quando você me perguntou, né? Ainda existe um mito muito grande que o gato tem que comer só ração seca, quando na verdade não é. A gente precisa introduzir o alimento úmido e tem que ser diário. A gente precisa enriquecer a oferta de água na casa. Então, o que eu vejo hoje na minha rotina, porque quando as pessoas me procuram, já me procuram porque passaram por 2 ou 3 colegas que não conseguiram resolver, ou que não têm ainda esse conhecimento que eu já adquiri, porque o gato ele é um mundo à parte. E aí, na maioria das vezes, eu faço muitas correções de ambiente mesmo, da casa, do manejo, dos recursos. Então, quando você enriquece tudo isso, quando você estabiliza aquele animal que muitas das vezes chega pra gente com cistite, que é recorrente, problemas urinário ali, que vem de uma base de estresse, você acaba conseguindo ofertar para esse animal qualidade de vida e ele fica estável depois e aí ele acaba virando ali, além de ser o paciente, né? Você não vê mais aquele histórico se repetir. Então, a gente tem muito problema de base. De ambiente pobre, porque não é porque o tutor não quer, é porque o tutor ainda não sabe. Porque o tutor de gato, ele é muito curioso. Você senta, ele conversa, ele ouve, ele lhe atende. Muitas vezes eles vêm e perguntam, quando falam comigo justamente para fazer essa arrumação da casa que eu chego, eles já sabem de tudo, assim. Eles só estavam esperando uma pessoa chegar e dizer, realmente, é aquilo. Entende? Eles quando eu vou cuidar assim, do ambiente, fazer a organização, né, ou introdução de um novo gato, quando eu chego lá, não, é porque assim... ração, água, caixa sanitária. Aí eu fiz, então, o gato... Posso falar no popular mesmo? O gato, ele não come na posta. É tipo isso. Ele come e ele vai atrás da água. Exato. Então, se você deixa tudo próximo, é um fator de estresse que mata o gato, doutora. Horrível, não pode. Exatamente, perfeito, é isso aí. Então, a maioria dos problemas que a gente vê hoje, elas começam realmente no lar. Porque se a gente parar para compreender a trajetória da domesticação do gato, o gato ele ainda não é doméstico, ele está em processo de ser domesticado, exatamente, não é como o cãozinho. Então, o que é que acontece? Para ele, muitas das vezes, esse ambiente tão empobrecido deixa ele no tédio. O tédio faz ele se estressar. E o tédio reflete na pele.
Porque ele começa a se mutilar. Ele começa a se lamber. A se estressar, se lamber. É a dermatite psicogênica que a gente fala. É só estresse. Você faz toda a bateria de exame dermatológico e não tem nada. É estresse. Muito interessante. Gente, eu ouvi falar em um alucinógeno pro pet. Eu acho que é uma pergunta até um pouquinho polêmica. Eu vi no Pet Shop. Mas alucinógeno, Eu ouvi falar em catnip. Aí já é consolidado, aí é tranquilo, é isso mesmo. Elas abriram o olho. É uma bala, estou numa rede. Popularmente, eu achei que era... Então não chega a ser um alucinógeno. Não, eu posso falar assim, é como se fosse o análogo à maconha. É a maconha do gato, a gente brinca. Entende? Então é justamente isso. Então é alucinógeno. E quais são os efeitos? Assim, quando eles surtem, né, geralmente é para acalmar mesmo o animal, para ele ficar mais relaxado, para ele dar aquela relaxada. E quando é indicado? Animais muito estressados, animais ansiosos, animais que estão já numa colônia e você vê que aquele está mais estressadinho, está mais distante de todo mundo, está dormindo muito, ou não consegue comer. Tem alguma contraindicação? Ou o uso excessivo pode dar algum problema pro gato? Não, nunca vi nada a respeito. É tranquilo de se diferente usar. do outro, sabe? É diferente daquele lá do humano. Entendi. Agora, justamente, ele falando sobre isso, me faz perguntar o seguinte, sobre o comportamento. A gente falou muito sobre comportamento. Ele está falando muito sobre comportamento, né, dos felinos. E a gente sabe que muitos desses mitos que vocês que estão acompanhando pensam ou acreditam tem a ver com o comportamento do gato. Isso. Né? E aí existe alguma dica, aí pode ser as duas, podem falar, alguma dica para melhorar esse comportamento do gato? A gente falou de estresse, falou... Aí é o quê? Botar uma bola de pelo? É o quê? É o quê? Olha, então é justamente isso aí. É um enriquecimento. Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer que é simples, né? E que ajuda muito no dia a dia dele. É você, pela casa, pelo aquele ambiente que você vê que ele tá mais, você simular tocas, esconderijos. Se vocês observarem, o gato ele gosta sempre de estar em lugar elevado. Ele não gosta de se sentir a presa, e sim o predador. Então, pode observar, ele vai estar em cima de uma geladeira, de um guarda-roupa, do sofá, da varanda, num lugar mais alto. Vai estar num lugar mais alto na casa. Então, você pode fazer os plays, que a gente chama, né? Ou então gatificar a casa. Tem pessoas que já fazem isso de forma maravilhosa, né? Ou você pode comprar prateleirinhas. Agora, sempre tem que ter uma entrada e uma saída. Ele não pode se sentir preso ali. Exato. Tem que ter aberturas. Isso. Né? E altas. Dos três lados. Dos três lados. E que seja elevadinho. Outra coisa que é bem interessante para ele na alimentação, tem comedouros hoje interativos que são baratinhos, né? Você bota ali dentro a ração e ele brinca. Ele vai brincando. E vai se alimentando de forma gradativa. Isso é super interessante, enriquece muito para eles. Porque ele vai estar brincando e caçando ao mesmo tempo. Isso, que seria o que ele faria na natureza, ele faz na natureza. Perfeito, é isso mesmo. Com o Stella, a gente ainda tem um comedouro desse. Parece que fica mais interessante a brincadeira, né? Porque, né? Fica dinâmico. Eu tô ganhando algo aqui, eu tô tendo uma recompensa, né? Agora eu tô vendo o seguinte, elas estão falando muito dos benefícios e vamos desmistificar algumas coisas, mas tem a parte negativa também. Aí eu queria que você exemplificasse, as duas são tutoras, né, de felinos. O que é que vocês já presenciaram que diz, rapaz, aqui eu tenho que ter um cuidado a mais, ou que situação? Eu sei que você tem uma marquinha aí, né? No braço. Sabe a marquinha do amor, tatuagem para sempre? Pois é, fala em alguns exemplos. Deixa eu trazer aqui um exemplo recente, por exemplo, de um paciente que eu atendi, que a tutora já tinha uma colônia, e esse um gatinho sofria muito. Então, assim, era um estresse crônico. E a gente tentou por quase 2 anos. E aí, nesse caso, por exemplo, eu tive que dizer para ela que ela precisava arrumar um novo lar para ele. É bem difícil fazer isso enquanto profissional. Porque eu realmente não tinha mais recurso, não existia mais nada que a gente conseguisse fazer para ele ser aceito. Foram 2 anos. Foram quase 2 anos assim, tentando. E acredita, a gente fez tudo que a medicina veterinária, né, felina, poderia oferecer. O que foi que aconteceu? Assim, ele simplesmente não conseguia socializar com os outros gatos da casa, e por ele já ter mais idade, e gato também não é o gato, ele não é um animal que, por exemplo, você introduz algo novo e é elástico, de repente ele vai aceitar. Ele pode aceitar muito bem, já depois de adulto, uma mudança, mas ele pode ser irredutível. E quando a gente não tinha mais o que se fazer, eu falei, olha, você vai ter que ver alguém da família
que tenha uma casa, que não tenha outros animais, para que ele volte a ter bem-estar. Porque, assim, acima de tudo, o profissional tem que trabalhar pensando no bem-estar, né? Na saúde. Então, assim, foi difícil para ela, mas ele tá super bem hoje. Tá com quem? Só por curiosidade. Tá com a irmã dela. Tá com alguém da família, entendeu? Coisa fui na lá e visita. Eu Aí agora... tenho um caso também de uma tutora que ela resgatou 3 gatinhos. E ela já tem 13 gatos em casa. Então, ela levou, assim, ela já que eu vou levar, eu fiz, ela fez tudo direitinho, todo o protocolo, levou para casa, mas eles não se adaptaram, de forma alguma. Então, assim, a alternativa que ela encontrou de não se desfazer desses gatos, porque o negão, ela é apaixonada pelo negão, foi deixar lá no setor de hospedagem da loja, né? Na Casa dos Criadores tem um setor de hospedagem. Então, eles vivem lá, já se adaptaram muito bem ao ambiente, eles ficam liberados com os gatos de casa também. Então, foi uma forma dela não dar os gatos, até porque ela não tem parentes por aqui. Então, foi uma forma de ela continuar amando eles, cuidando deles, mas sem estar em casa. Então, ela vai 2, 3 vezes por semana lá, ela faz carinho, ela brinca com eles, conversa. E eles entendem, eles sabem que ela é ela. Que ela é ela. Qual a expectativa de vida de um gato? 15, 18 anos. E com esses problemas de estresse vai caindo? Vai diminuindo. Principalmente os de base renal, né? Sistema renal. Porque aí eles não... Assim, quando a gente pega um animal que já está com um quadro de doença renal estabelecida, não tem cura, tem como você estadiar o problema, ou seja, você tentar controlar para que não haja um avanço maior. Hoje a gente tem 4 estágios da doença, né? Então, o nosso grande desafio é, primeiro, fazer um diagnóstico correto e precoce, que é muito difícil, porque o gato, por si só, ele é altamente silencioso. Ele não manifesta. Então, eu acredito, quando o meu tutor de gato chega para mim e diz, isso foi ontem. Ele não está mentindo. Porque ele só percebeu ontem. Porque o gato esconde muito bem. Então, para mim, um dos grandes problemas porque, assim, quando é de estresse, e quando o profissional ele sabe exatamente como deveria ser o ambiente adequado, a gente consegue corrigir absolutamente tudo. Agora, quando você vai para um sistema, para uma estrutura interna do animal, aí é o grande desafio. Porque hoje a gente ainda não tem aqui, ainda não é a realidade, um transplante, algo assim, né? Mas é complicado a parte. E falando sobre outro assunto muito polêmico também, sobre crime, né? A gente sabe que maltratar os animais, sempre é bom a gente dizer isso, né? Maltratar animal é crime, previsto aqui em lei, né? As pessoas podem, inclusive, pegar de 2 a 5 anos de prisão, tem multa, tem proibição de guarda, no caso, né? Se for comprovado que o tutor está maltratando, enfim. E aí eu queria que vocês falassem e alertassem justamente isso, porque a gente vê muito caso de maltratar gato, né? Quando a gente fala maltratar animal, tem diversos casos de crimes em relação a isso. Mas os gatos parecem que são mais frequentes. São mais frequentes e tem duas cores, né, doutora? Que a gente que é gateiro, a gente que trabalha com gato, a gente sofre muito, que são os gatos pretos, né? E os brancos. Eles são... O preto, ele é realmente mais sofrido. A associação até os gatos pretos são mais sofridos, né? Caramba! Porque a gente tem duas datas no ano que se referem muito à maldade a essas duas cores. No período de outubro, né, doutora? Que é o do Halloween. Também tem isso, né? O gato preto, o gato preto. O gato preto é associado ao Dia das Bruxas, né? E é cultural, né? Isso é uma coisa que... Então, mas é crime, é sempre bom deixar claro que é crime, maltratar animal é crime. Então a gente sofre muito nesse período, a gente trabalha muito forte nas redes sociais, justamente para as pessoas que têm gato preto, gato branco, todo gato, né? A gente tem que ter cuidado com todos os gatos, mas especificamente esses, nesse período, a gente são mais visados, né? Eles são mais visados. Porque, querendo ou não, ainda existem pessoas que fazem maldade. A maldade, né? A maldade ser humano, é o ser humano. Independente de ser Halloween ou não, tem muita gente que realmente é maldosa, né? E pratica o crime, né? Mas estamos finalizando esse bate-papo maravilhoso. Muitas dúvidas tiradas. Você pode continuar acompanhando, né, cara? A TV Pet tem muita coisa nova que vem por aí. Nova temporada, mais podcasts. Esse é só o primeiro. É só o começo. É só o começo. A gente conta com a audiência de vocês. Ei, compartilha aí, né, cara? Compartilha. Curta.
E na Você próxima também, né? a gente tem outros temas. Ah. Quer adicionar mais alguma coisa? Quer citar? Olha agora. Então, no mês de março, a gente está trabalhando forte para montando um workshop, né, que é o Olha. Gato em Foco, onde a gente vai estar cuidando ajudando alguns profissionais da área pet a ter uma visão diferente dos gatos, né? Então, tem algumas pessoas que ajudam muito, tá ajudando muito nessa etapa, nesse processo de descoberta para a gente, né? Tem o Cristiano que está dando a maior força, o pessoal Coisa da boa. Casa dos Criadores, tem o especialista Luciano Ribeiro, que ele vai estar vindo de São Paulo para cá também, né? Para tá Então, vai ser um ajudando. evento bacana. Vai ser um então, evento né? muito bacana, vai ser um domingo assim voltado realmente para os gatos. E a Onde TV a Pet gente- vai cobrir. Vamos Gente, muito obrigado. E com essa informação, a gente vai encerrando o podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.